Boa tarde a todos. Ao contrário do que é... Eu afasto, eu falo mal. Esse problema. Ao contrário do que é normal, hoje tomei umas notas, porque senão começava a falar e saímos daqui à meia-noite. Porque tenho muitas coisas para dizer, porque tenho poucos sítios onde falar por estes dias que correm. Em primeiro lugar, agradecer muito a todas as pessoas que estão na lista comigo. Todos, do primeiro ao último. É neste momento ter uma participação cívica ativa, dar a cara numa lista partidária, é um ato de coragem nos dias que vivemos. E, portanto, aos 10 que me acompanham, muito obrigado. Do fundo do meu coração. Muito obrigado também à Comissão Distrital do Partido Aliança. Está aqui o Jorge, que faz parte dela, o João, o Diogo, a Cristina, não me quero esquecer de ninguém. Agradecer toda a Joana. Esta está muito perto do lado. A Joana, que foi a primeira a dar a cara por nós nas eleições europeias. Agradecer-vos muito todo o vosso apoio, todo o vosso empenho, toda a vossa ajuda, a vossa camaradagem, a vossa amizade, acima de tudo, que é o mais importante que levamos desta vida. E agradecer a todos os presentes, alguns que me ajudaram muito neste processo, vejo aqui o José Aníbal de Ponte Lima, uma ajuda preciosa, e muitos outros que me ajudaram muito nestes tempos. Duas pessoas que queria realçar. O nosso mandatário, o Jorge Passos, porque descobri que até para ser mandatário é preciso ter coragem. O ato de ir ao tribunal e entregar a lista traz está carregado um ato de coragem, um ato de uma certa nobreza, e agradeço-lhe por isso, e ao Vítor Lima, não vou dizer que ela deu comigo ao colo, porque parece mal, mas é verdade, mas que assumiu a função de diretor de campanha e me tem acompanhado para todo lado. E claro, a minha família, que nunca me abandona em circunstância alguma, mesmo quando eu faço estes disparates de me meter na política outra vez. Eu queria dizer porque é que aqui estou, porque gosto da minha terra. O principal motivo é esse, porque gostamos da nossa terra, gostamos de participar ativamente e achamos que estamos aqui um bocadinho esquecidos. Quando venho com a história de vocês querem taxas, dos 11 candidatos, todos temos vida profissional. Nenhum de nós tem um cargo político e todos vivemos. Temos comida na mesa todos os dias, temos cama onde dormir, portanto não precisamos da política para nada. Estamos aqui é porque queremos. Portanto, esta é a primeira ideia que eu queria deixar clarinha e transparente. Ninguém precisa disto para viver, estamos aqui porque queremos. E depois, por força do Presidente do Partido e de algumas pessoas como eu, muita gente diz que isto da aliança é o PSDB. São os dissidentes. Eu confesso que antes da aliança ter nascido, eu já tinha saído do PSD há muito tempo. E desta lista inteira, o único que saiu do PSD fui eu. Portanto, se é confundirem o mar com a floresta inteira, estamos mal. Então estamos aqui porque queremos, livremente, porque queremos uma sociedade melhor, um distrito mais bem representado, que se discutam questões políticas a sério. Nós temos sido relegados pela comunicação social para uma espécie de segunda liga. Hoje deve ter sido por problemas de consciência, alguns jornais locais mandaram um questionário para eu responder, tenho que o fazer até à meia-noite, por isso também não posso falar muito, porque não podiam estar presentes, mas se eu respondesse a um questionário que eles me iam mandar por escrito, talvez fizessem notícia esta semana. Vamos lá ver sim e aproveitar todas essas oportunidades. Mas eu gostava de ter estado no debate que houve entre os cabeças de lista dos partidos com assento parlamentar na televisão. Porque eu levo 2 dezenas e meia de anos nestas coisas. A primeira vez que eu fui entrevistado numa rádio, tinha 16 anos, foi quando fiz uma manifestação contra a doutora Ferreira Leite. Era ela, Ministra da Educação, e eu fui para a rua a dizer que não queríamos provas de aflição na altura, coisa que marca. Éramos contra a PGA, éramos contra as provas de aflição. Era um bocado naquela altura em que eu era contra tudo, que é normal, antes de ter 16 anos. Se eu tivesse 42 como agora e continuasse a ser contra tudo, aí é que já era problemático. Mas na adolescência isso é mais ou menos normal. E ao longo destes anos todos debati com tudo que me apareceu à frente. Eu cheguei a debater com uma coisa que se chama Ecologia Jovem. É a juventude partidária daquela ficção nacional chamada Partido Ecologista aos Verdes. Porque nunca me furtei a um debate, porque acho que a democracia se constrói contraditória. Nem sempre estamos de acordo, muitas vezes estamos em desacordo, e é nessa dialética do debate, da troca de ideias, de outras coisas que se consegue construir alguma coisa. E eu não percebo esta democracia amordaçada em que nós vivemos. Saiu ontem um artigo no Público de um conterrâneo nosso, do Paulo Moraes, onde dizia um dado muito preocupante. Há 500 mil votos, há meio milhão de portugueses que votaram nas últimas eleições e que não tiveram qualquer representação parlamentar. Estes números devem nos fazer pensar. Meio milhão de portugueses, daqueles poucos que vão votar, ficaram de fora de qualquer representação no Parlamento, não é um fator de sonhos. É um fator para estarmos atentos. Nós temos que melhorar e muito a nossa democracia. Não há donos da nossa democracia. Nem aqueles que fizeram a Revolução de Abril.
e que nos permitiram ter alguma liberdade, são donos da democracia. A democracia é de todos nós e todos os cidadãos e devemos trabalhar todos os dias para a melhorar e para a construir. Mas indo ao debate, eu vou dizer uma coisa, não é para me gabar, mas é verdade. De todos os cabeças de lista, sou o único que fui deputado por Viana durante uma legislatura. Mais nenhum. De nenhum partido. Fui o único que estive uma legislatura inteira como deputado do Círculo de Viana. Os outros podem falar, e por acaso achei graça, alguns que ainda não despiram a pele de autarcas durante o debate e por aí fora, mas o único que foi deputado durante 4 anos de Viana fui eu. Isso vale o que vale, pelo visto não vale nada para a comunicação social local, nem para as televisões, mas é o que estamos. Mas gostava porque pese embora alguns estivessem carregados de boas intenções, eu ouvi algumas coisas, já escrevi isto no meu Facebook, que ainda vai ser um instrumento de liberdade. Escrevi que o candidato do PAN dizia que a Unidade Local de Saúde de Altomino que não é só o Hospital de Viana. As pessoas confundem o Hospital de Viana, o Hospital de Ponte Lima, e são todos os centros de saúde do distrito que são 11. A Unidade Local de Saúde de Altomino está entre as 5 melhores do país. Olha, a grande coisa, há 6. A única coisa que ele quis dizer com aquela frase é que não é a pior do país. É a única coisa que ele diz. Entre iguais, só não é a pior. Mas ele dizia, porque se perder um investimento de 1 milhão, depois perder. Mas para haver uma máquina de radiologia que custa 80.000 euros, para as mulheres de Viana não terem que ir ao Porto na véspera de serem operadas à mama, que é uma operação sensível, ter que pôr o marcador, foi preciso a sociedade civil pagá-lo, através da Liga de Amigos do Hospital. E depois dizemos que muito investimento em curso, não há investimento em curso, é mentira, estamos mal servidos. É por isso que muitas vezes só havia 2 hipóteses. Ou iam ao Porto, ou tinham um seguro de saúde, ou eram titulares da ADSE e podiam ir ao hospital particular a Viana fazer o exame e não tinham um incómodo da viagem. É por isso que nós defendemos muito claramente, quando foi o nosso congresso e nós dissemos que defendemos seguro de saúde para toda a gente, diziam, querem entregar a saúde às seguradoras. Não é nada disso. Porque o seguro de saúde é a ADSE, por exemplo. Quem quiser desconta uma parte do seu ordenado e tem acesso a todos os serviços. Já todos percebemos que o dinheiro que existe no Serviço Nacional de Saúde não chega para pagar todos os serviços. Queremos continuar com a mentira coletiva, que é acreditar que o Serviço Nacional de Saúde pode ser gratuito para todos, a todo o tempo, durante todas as coisas. Não pode. Nós não podemos continuar a enganar-nos todos e a enganar a população. Temos que inventar novas soluções, temos que inventar novos financiamentos. Se calhar temos que contribuir, se calhar muitos de nós aqui que não temos saúde de saúde ou não beneficiamos da ADSE, não nos importamos de pagar 3 ou 3,5% do nosso ordenado e poder ter garantida a saúde. E assim conseguimos. É uma questão que podemos pensar, sair da caixa e não pensarmos que o Estado resolve tudo. O Estado tem que resolver algumas coisas, mas normalmente, e infelizmente nos últimos anos, os negócios onde o Estado se mete-se de forma errada e para perdermos dinheiro. E onde deve estar, não está. Ou seja, o Estado é presente onde não deve e onde deve estar, está constantemente ausente. Outra coisa que eu não deixei de realçar, e vocês têm se calhar aí alguns papéis, mas estão ali pelo menos, sobre a via férrea. Vi o candidato do Partido Socialista dizer alegremente, já temos a eletrificação até Viana, finalmente. É verdade, temos, e é bom. Mas foi atrasado há 20 anos. Mas é bom que esteja. Agora, isso não melhorou nada o serviço. Há um comboio novo, isso foi suprimido um que havia a mesma hora. A única diferença é que este é direto até Lisboa e antes não havia uma ligação direta. Mas há uma coisa que ele se esqueceu de dizer. Ele que é membro do governo, quando foram votados os espaços sociais para a área metropolitana de Lisboa e do Porto, ele não votou contra. E o cidadão de Viana paga 77 euros por mês, um de Lisboa paga 40, um do Porto paga 40. E isso ele esqueceu-se de dizer. E se for um cidadão, por exemplo, que trabalha em Barcelos, faz 25 km, que fazem este trabalho em Sintra e vão para Lisboa todos os dias. E esses pagam 40 e os nossos pagam cerca de 165 euros por mês para o mesmo passe. Ou seja, ser em Viana custa-nos o quádruplo. Trabalhar em Viana custa-nos o quádruplo que custa um cidadão de Lisboa. Isto não é coesão territorial. Aquilo que nós falamos que o país tem que ser igual para todos, ou pelo menos dar as mesmas oportunidades a todos, é isso que não acontece. E foi com isto, com o candidato que se vangloria de termos a eletrificação até Viana, votou no Conselho de Ministros aquilo que nos permite ser portugueses de segunda. E disso eu não sei vergonha. Há muitas outras questões que ficaram por falar. Nós somos, e temos que assumir, fala-se muito de interioridade, e nós temos o mar. De facto, ali em Viana e Caminha temos mar, mas nós somos um índice de interior à beira-mar, somos um distrito de interior à beira-mar plantado. Todos os nossos índices de desenvolvimento regional, à exceção de algum desenvolvimento industrial no Conselho de Viana, são de interioridade. Nós temos que assumir francamente, porque, por exemplo, quando se fala isentar portagens para o interior, ninguém fala de isentar portagens à A28. E tem que ser abolidas as portagens à A28. A A28 foi construída com dinheiros públicos, com dinheiros comunitários e foi taxada posteriormente quando os governos precisavam de dinheiro, e isto tem que acabar. Mas já lá vamos. Nós tivemos, durante esta pré-campanha, falamos da ferrovia, falamos do mar que é tão importante em Viana, e falamos de coisas
de um Estado burocrático que não se consegue compreender. Se calhar vocês não sabem que um pescador que trabalha por conta própria, se quiser substituir o seu barco, fica cerca de 4 meses em terra sem poder trabalhar. Porque no dia em que vai comunicar que quer mudar o barco, imediatamente o seu barco velho tem que sair da água. E pode esperar até 4 meses sem ganhar nova licença. Que Estado é este? Que Estado é este que proíbe um pobre homem, que muitas vezes é ele, o irmão, o filho, que vão à pesca naquela pequena embarcação, os pescadores locais, estão 4 meses sem trabalhar durante o ano. Um terço do ano eles não podem trabalhar porque estão à espera que o senhor de Lisboa passe um papel ao senhor da capitania para passar um papel para ele depois poder andar no barco. São coisas de uma burocracia inacreditável, num Estado medonho, uma máquina assustadora que não permite que as pessoas trabalhem. E veja-se este exemplo do parque eólico. Pronto, finalmente apareceram as características. Bem, as feiras novas já foram, mas ainda ficaram cá alguns cabecidos. Mas voltando a falar ao mar, veja-se, por exemplo, este exemplo dos subsídios por causa do parque eólico. Eu não sei se os pescadores tinham de ser subsidiados pelos prejuízos que vão ter com a instalação do parque eólico à beira-mar. Agora, eu sei uma coisa. A partir do momento em que isso foi decidido, todos tinham que ter sido contemplados. E não foram. Os pescadores locais, aqueles de Viana que vivem no mar, ficaram sem subsídios, ao contrário dos médios armadores de Viana, da Póvoa e de Esposenda que foram financiados. Isto é inadmissível. É um Estado que não trata daqueles que são mais desprotegidos, daqueles que vivem do suor do seu trabalho, daqueles que são os pequenos empreendedores da nossa terra. Falamos também da floresta. E no dia que dedicamos à floresta, vamos plantar um carvalho. Uma árvore autónoma, uma árvore que não arde tanto. E podemos dizer, mas isto foram anos e anos a cultivar eucaliptos, mas está a mudar. Não, não está a mudar. O decreto-lei deste ano, que promove o plano da reflorestação para o distrito de Viana do Castelo, a espécie privilegiada é o eucalipto. O atual governo que disse que os eucaliptos eram a fonte de todos os fogos de há 2 anos, é o mesmo governo que faz um decreto deste ano a dizer que a espécie privilegiada a ser plantada em Viana do Castelo é o eucalipto. Isto não é ser sério. No mínimo, andamos a enganar as pessoas. Outro assunto também muito... Eu peço desculpa, vou enumerar algumas coisas, mas não tenho que me ouvir. Mas é para fazer aqui um lançamento daquilo que vão ser os nossos temas desta campanha que começa hoje. O candidato do Bloco de Esquerda também nesse debate falou sobre o lítio. Fez uma posição dúbia, o que é estranho até no Bloco de Esquerda. Dizer, o lítio talvez, sim, talvez, não, depende do que se vier a ganhar. Vamos falar seriamente sobre a questão do lítio. As concentrações, esta semana estivemos presentes em 2 debates, eu, o Julián, a Ivone e o António estivemos num debate do movimento SOS Serra d'Água, fomos também a Braga, num momento proporcionado pela Aliança, onde ouvimos professores universitários. Não fomos nós que inventamos os números. Foram professores universitários que fizeram prospecções, que fizeram trabalho de terreno, que nos dizem que as concentrações de lítio no distrito de Viana, maiormente Serra d'Água e ali nas bordas da parte da Peneda Gerês, porque os maciços, há aí um engano, os presentes de quebra são aldrabões. É preciso dizer isto com todas as letras. Quando dizem, nós não vamos permitir nas zonas protegidas, pois não. Aí é o maciço central, aí não há lítio, estamos a falar só de granito, onde o lítio não existe. Portanto, dizer que não se pode explorar lá lítio é o mesmo dizer que não se vai buscar água do deserto, pois não, ela não existe. Portanto, é escusado dizerem isso, é enganarem as pessoas para dar essas garantias com um ar de certeza e de ar de Estado, a dizer, ali ninguém vai tocar, pois não, ninguém quer lá tocar, lá não existe lítio nenhum. Mas quando se fala das concentrações à volta dessas áreas, os académicos mais benevolentes dizem que as concentrações eram na casa de 1,5%. Alguns dirão que se atingir profundezas de prospecção de cerca de 65 metros, podemos atingir concentrações na casa dos 3%. Há aí um estudo encomendado pelas empresas de prospecção que dizem que aos 300 metros podemos atingir os 6%. Mas tendo uma quantidade média de 3%, acontece simples de fazer. Uma bateria de um Tesla, que é um carro elétrico, os tais da descarbonização, do mundo fantástico que aí vem, tem 12 kg de lítio. Numa concentração de 3%, temos que tirar 800 kg de pedra, o que equivale a cerca de 1 tonelada de material a ser deslocado das nossas serras. Portanto, para cada carro, 1 tonelada de rocha que tem que ser tirada. É esta a conta que tem que ser feita. O buraco previsto para a Serra d'Água tem 800 metros de diâmetro e 350 metros de profundidade. Se quiserem comparar, é a largura do tabuleiro da Ponteira de Viana e 10 vezes a profundidade da altura de Pereira Coutinho. É este o buraco que estamos a falar. Assim, não. Lítio, assim, não. Nós somos muito claros. Lítio, assim, não. Porque ir para o desconhecido, ir para o abismo, de algo que depois não se pode reconstruir. E nós no distrito já sofremos isso.
com a corrida ao wolframio nas minas de Covas. Foi explorado, os americanos deram por ela que não era viável, foram-se embora, as minas ficaram abertas, a escorrer a céu aberto, a escorrer para o rio Coura, a matar os peixes, a dar cabo das pessoas, e ainda hoje, no distrito de Viana, o maior índice de cancro é na freguesia de Covas, em Vila Nova de Sintra. Nós isto não podemos permitir. Nós não somos um aquário de experimentalismos que tem que vir para cá brincar connosco. Porque o negócio do lítio não é a sua prospecção da terra. O negócio do lítio passa essencialmente pelas reciclagens. E nós não vamos ser o depósito de tudo da Europa que os chineses querem instalar no distrito de Viana. Isso não. E nós dizemos claramente, lítio assim, não.